Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o Maracanã, que ficará fechado por um longo período e é objeto de briga entre a dupla Fla-Flu e o Vasco. O Fluminense mandou a letra para o Vasco, a gente vai trazer isso aqui para vocês. Pedro no Zenit, o clube russo está atrás da contratação do atacante do Flamengo e planeja formalizar uma proposta pelo camisa 9. A gente vai trazer os detalhes dessa situação aqui para vocês. Tem Paulo Henrique Ganso falando sobre o técnico Jorge Sampaoli, na época que eles trabalharam juntos no Sevilha. Anderson Talisca interessa ao Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente e ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito, galera, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, viu? Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Agora vamos começar, vamos falar sobre o Maracanã, porque ele vai fechar depois de Flamengo e Internacional e só deve voltar para a final da Copa do Brasil. A expectativa é que fique quase um mês fechado. O Flamengo e o Fluminense estão fazendo isso para ajustar o gramado que está no estado horroroso, é uma vergonha o estado do gramado do Maracanã. Lembrando que depois ele vai fechar de novo para a final da Copa Libertadores. Hoje, o Fluminense soltou uma nota para cima do Vasco, um comunicado, e colocou a culpa no Vasco pelo fato do Maracanã ter que ficar fechado. O Fluminense disse o seguinte, essa paralisação não estava prevista, decorrendo exclusivamente dos severos danos ao gramado no jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. Nada justifica a realização de 2 jogos em menos de 15 horas. Então, o Fluminense fazendo essa crítica em relação ao Vasco, né? O Maracanã, então, ficará esse período fechado e só vai reabrir. A expectativa é que só reabra para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O sorteio deve acontecer no início da próxima semana, entre o dia 28 e o dia 29 de agosto. Fiquem ligados aqui que a gente vai trazer para vocês quando tiver tudo certo. Sem o Maracanã, o Flamengo questionou o Corinthians se pode jogar lá na Neoquímica Arena a partida contra o Atlético Paranaense em setembro. O Flamengo considera a Neoquímica Arena como o melhor gramado do Brasil. Além disso, o Botafogo também está disposto a abrir as portas do Newton Santos. O Botafogo, segundo, a gente escutou, não se incomoda em alugar o estádio para o Flamengo. A relação, inclusive, entre o John Textor e o Landim, ela é muito boa. E essa relação a gente vai falar mais à frente aqui no vídeo sobre uma outra situação envolvendo essa relação entre o John Textor e o Landim, tá? Agora, a minha pergunta para você. E aí, você gostaria de jogar no tapetinho do Newton Santos? Gostaria de ver o Flamengo jogando lá? Lembrando que o Flamengo vai encarar o Botafogo lá no tapetinho do Newton Santos depois do duelo contra o Internacional. Na outra semana, o Flamengo já vai jogar lá no Newton Santos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí a opinião de vocês. E Davi Luiz treinou normalmente hoje na reapresentação do Flamengo e deve ficar à disposição normalmente para o jogo contra o Internacional no sábado. O zagueiro, como a gente já falou para quem acompanha a gente por aqui, ele ainda vai conversar com o Flamengo sobre uma potencial renovação. Ele bateu a meta dos minutos para ativar a cláusula de renovação automática, mas segundo a gente soube, ele não quer ativar a cláusula de renovação automática contra a vontade da diretoria do Flamengo. Ou seja, o Davi Luiz ele quer conversar com a diretoria do Flamengo no final da temporada para decidir se o contrato será ou se não será renovado. A possibilidade hoje é baixa desse contrato ser renovado, mas é uma atitude aí que o Davi Luiz quer tomar de não impor essa renovação ao Flamengo. Beleza? Jorge Sampaoli, o Paulo Henrique Ganso, deu uma entrevista para a ESPN e foi questionado sobre vários assuntos.
Ele falou mal do gramado do Maracanã, ele disse que o gramado do Maracanã está ruim, não é de hoje. Isso é uma grande verdade, né? Não foi por conta do jogo do Vasco. O jogo do Vasco foi um agravante, mas o gramado do Maracanã está ruim e nem Flamengo nem Fluminense podem tirar de si essa responsabilidade do Maracanã ter um gramado ruim. Essa é a minha opinião. Mas o Paulo Henrique Ganso também falou sobre o Jorge Sampaoli. Na época do Sevilha, o Sampaoli pediu a contratação do Ganso. E aí o Ganso foi questionado, né, pelo repórter sobre o relacionamento, como é que era o relacionamento com o Jorge Sampaoli. Ele disse o seguinte: ele, o Sampaoli, pediu a minha contratação, mas quando eu cheguei lá foi totalmente diferente. Tivemos pouquíssimas conversas. Tive até mais conversa com o preparador físico dele, não esse que era do Flamengo, mas o antigo. Conversava mais com o preparador físico do que com ele. Ele é diferente de todos os treinadores com quem trabalhei. Ele é mais na dele, não é de conversar não com o atleta. Então, palavras do Paulo Henrique Ganso, que foi contratação pedida lá pelo Sampaoli no Sevilha e foi pouco aproveitado na época, tá? Inclusive, muita gente já começa a questionar em relação à situação do Alan, que foi uma contratação feita a pedido também do Jorge Sampaoli, mas o Alan ainda não conseguiu ganhar mais espaço no Flamengo. Agora, falando sobre a situação do atacante Pedro, né, o Zenit abriu conversas com o staff do Pedro porque quer a contratação do camisa 9 do Flamengo. Os russos estão em busca de reforços depois da saída do Malcom, que foi para o Al Hilal da Arábia Saudita, e eles estão dispostos a pagar cerca de 25 milhões de euros ao Flamengo. Essa notícia ela foi trazida primeiro lá pela galera do GE, e a gente conseguiu confirmar essa notícia com pessoas próximas ao Pedro. O Zenit ainda não conversou e nem fez contato com o Flamengo sobre o Pedro, porque o Zenit ainda precisa convencer o Pedro a aceitar a oferta, né, aceitar a possibilidade de se transferir para o futebol russo antes de avançar nos contatos com o Flamengo. O que eu soube, tá, galera, é que o clube russo alega, junto ao staff do Pedro e com o Pedro, que lá na Rússia, lá no Zenit, ele vai poder jogar mais, ele vai ter mais minutos em campo. Tá? O Pedro ele está insatisfeito no Flamengo, essa é a verdade. Ele já externou isso para a diretoria do Flamengo, essa insatisfação dele, porque no entendimento dele é um pouco o caso da comissão técnica do Jorge Sampaoli com ele. E há várias questões. Ele entende que não tem o mesmo tratamento que outros atletas, especialmente em relação ao Gabigol, que é ali o concorrente direto dele, né? Hoje é o concorrente direto dele, os dois concorrem por uma posição no time. Então, existe esse entendimento de que o Pedro não tem o mesmo tratamento, que não tem as mesmas oportunidades. O objetivo do Pedro é muito claro. O sonho do Pedro é se manter na seleção brasileira, é se firmar na seleção brasileira. E ele quer disputar a Copa de 2026. E com o Jorge Sampaoli no Flamengo, ele não vai ter muito espaço, como ele não vem tendo muito espaço. Ele virou terceira opção, essa é a verdade. Ele tem entrado no final dos jogos, 10, 15 minutinhos ali, só para dizer que não está sendo utilizado. Né? Mas a verdade é que o Sampaoli já demonstrou que ele não está nos planos, que ele não encaixa no esquema de jogo do Sampaoli. Nos últimos jogos a gente viu, de novo, ele virou a terceira opção. Por vezes o Sampaoli vem tirando o Gabigol e colocando ali o Arrascaeta para jogar de falso 9. No último jogo ele colocou até o Bruno Henrique para jogar ali de falso 9. Então, dessa forma, né, o Pedro, que é um jogador hoje que tem 26 anos, é o artilheiro do Flamengo na temporada, jogou Copa do Mundo, é o rei da América, fez um grande 2022. Essa situação para ele não está confortável e o futuro dele no Flamengo, com a permanência, o Sampaoli ficando, é quase impossível aqui. Muito, muito difícil isso acontecer. A real é que o Pedro é um jogador caro, um jogador muito caro para ser terceira opção, tá? E até então ele era o ativo mais valorizado do Flamengo no mercado, mas ele está sendo desvalorizado. Se o Sampaoli ficar no Flamengo para o ano que vem, o Pedro não fica no clube. É muito difícil que ele fique no clube, até porque, vou repetir, né, o esquema de jogo do Sampaoli não é um esquema onde o treinador entende que o Pedro se encaixa bem. Agora,
o Zenit não está disputando a Champions League, a Europa League, né? Está fora das competições europeias, teria talvez ali algumas questões, mas vale lembrar que o Malcom mesmo foi convocado para a seleção brasileira, mesmo jogando no Zenit. Talvez para um jogador que está no radar da seleção brasileira não seja um impeditivo muito grande. Mas primeiro, o Zenit precisa convencer o Pedro, depois disso conversar com o Flamengo. E o que eu soube é que o Flamengo não vai facilitar para o Zenit, tá? Não vai facilitar para o Zenit. Conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo, essa pessoa me disse o seguinte: a gente vai tratar o Zenit da mesma forma que nos trataram nas negociações pelo Claudinho e pelo Wendel. Vamos ouvir a proposta se ela chegar. É bom ressaltar que ela ainda não chegou, ainda precisa convencer o Pedro, mas se a proposta chegar, nós vamos ouvir, mas vamos tratá-los da mesma forma que nos trataram quando sentamos para negociar pelo Claudinho e pelo Wendel. Ou seja, o Zenit dificultou muito e o Flamengo fará a mesma coisa. Agora, além do Zenit, o Lyon é um outro clube interessado também no Pedro. A relação do Landim e do John Textor, inclusive, é boa. A informação que eu tive é que o Textor adora o Pedro, que ele gosta muito do Pedro e que ele tem um interesse forte no Pedro. Que no ano passado ele até chegou a questionar o Landim se existia a possibilidade do Botafogo tentar a contratação do Pedro. Na época, o Landim disse que não, que sem chances, né? Mas eles têm uma boa relação. Só que o problema é o fair play financeiro. Hoje, o Lyon, por conta do fair play financeiro, não consegue fazer um investimento alto no Pedro, tá? Mesmo com o interesse forte aí do John Textor. Então, assim, uma fonte muito boa me passou que existe esse interesse do Lyon também, mas que por conta do fair play financeiro, neste momento, o Lyon não tem condições de fazer um investimento alto no Pedro. Ou seja, neste momento seria uma saída para o Zenit ou esperar a próxima janela de transferências e ver se aconteceria alguma coisa, tá? É isso. Em relação ao Pedro, é esse o panorama. Veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos. A janela de transferências lá na Rússia ainda vai ficar aberta por mais algumas semanas. E Anderson Talisca. Eu vi muita gente me perguntou sobre a situação do Anderson Talisca, né? Porque tiveram alguns boatos de que ele poderia sair do Al Nassr e, de fato, o Besiktas fez uma proposta ao Al Nassr pelo Anderson Talisca, mas, ao contrário do que muita gente trouxe aí, o Talisca foi inscrito na Champions League, inclusive estreou hoje na Champions League com o Al Nassr, fez 2 gols, foi responsável direto pela vitória e a classificação do Al Nassr para a fase de grupos da Champions League. Eles estavam jogando uma pré-fase, né? Uma espécie de playoffs. Então ele foi o responsável direto. E o desejo do Talisca é ficar no Al Nassr. Por quê? Porque o salário do Talisca lá é muito alto. Nenhum clube, uma fonte me disse o seguinte, nenhum clube no mundo hoje vai pagar o que o Talisca recebe no Al Nassr. E ele não quer abrir mão do contrato dele. Ele recebeu uma proposta do Besiktas, ele recusou essa proposta. Ou seja, o Talisca só sai do Al Nassr se o Al Nassr decidir rescindir o contrato dele ou decidir que não vai mais utilizar ele de jeito nenhum. A prioridade dele é cumprir o contrato dele com o Al Nassr, que vai até junho de 2026, beleza? E, por questões financeiras, hoje um retorno do Talisca ao futebol brasileiro seria muito, mas muito, muito, muito difícil, justamente por ser um jogador valorizado lá no mundo árabe, ser um jogador muito caro. Beleza, galera? Mais uma vez, não esquece do seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho também, fiquem ligados, porque quando tiver novidade, a gente vai pintar por aqui para trazer para vocês, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau.